Avançando mais um pouquinho, o próximo slide nós vamos trabalhar sobre subsídios que nos auxiliam na compreensão das ações pastorais como ações da igreja. Não é do pastor, da pastora, é da igreja. E dentro disso daí, a diversidade ministerial na vida da igreja. Vamos então pensar um pouquinho. No decorrer da história, você já usou muitas palavras para falar dessa ação da igreja no mundo. A gente já usou missão, já usamos evangelização, já usamos pastoral, já usamos ministério. Vocês fizeram ou estão fazendo aula com o professor Márcio de missiologia? Fizemos. Fizeram já? Missiologia, provavelmente ele deve ter trabalhado com vocês, ainda que rapidamente aqui, um pouco o histórico dos congressos de evangelização. Então, uma hora era congresso de evangelização, outra hora era congresso de missão. Depois, na América Latina, a gente começa a falar de pastoral. Depois, que eram igrejas, ou igreja católica, ou igrejas de cunho ecumênico. E as igrejas mais conservadoras começam a usar a palavra ministério. Todas essas palavras, elas estão muito ligadas a essa ação da igreja no mundo. Por isso eu coloquei aqui, provavelmente o professor Márcio já trabalhou com vocês isso. Se vocês voltarem lá nas aulas dele, vocês verão que essa ideia aí dos vários congressos. Agora, mais do que uma discussão conceitual, eu queria que a gente entendesse o seguinte: essa problemática nos traz questões eclesiológicas com consequências missiológicas e praxeológicas. Ou seja, qual é a leitura eclesiológica que nós temos? De uma igreja para mim? De uma igreja que é um lugar de consumo para mim? Onde eu vou para exercer a minha espiritualidade? Onde eu vou lá para ouvir a palavra de Deus? Vou me edificar? Antes a gente cantava muito a musiquinha, né? Tu no teu cantinho e eu no meu, né? A gente às vezes acaba repetindo. Eu lembro quando era criança, tinha uma musiquinha: havemos de encontrarmos além do Jordão, que a alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, dizes que eu também chego lá, né? Então cada um por si. Você vai lá, eu vou, a gente vai estar cada um por si primeiro. Olha? Que você chegue primeiro, avisa lá, e avisa lá que eu vou, né? Eu chego depois. Eu também chego lá. Mas eu chego lá. Se você não vai, lembra uma outra música? Caminhando eu vou para Canaã. E como é que é? Se você não vai, não, ó meu, se não vai, o azar é só, né? A gente de verdade que isso exploda, eu quero saber de mim. Quer dizer, quando a gente começa a ver o conceito de missão, qual é a visão de igreja que a gente tem? E qual é a visão de missão que a gente tem? Gente, quando a gente compreende de verdade o que é missio Dei, a missão é de Deus, Deus já está fazendo missão, a gente que entra na missão, se quiser. Aí a gente fica cheio, sabe, de nós mesmos, que é a nossa igreja, a nossa missão, porque a igreja metodista... Eu sou metodista porque a igreja metodista me amou e eu amo essa igreja do ponto de vista cultural. Mas eu tenho irmãos pentecostais da Assembleia de Deus e outras igrejas que são trênsão, nem é bênção. Eu tenho irmãos que são muito mais conservadores, presbiterianos, batistas bem tradicionais, que são muito mais abençoados do que eu. Então a grande questão é: essa leitura missiológica que eu tenho é de um Deus que age no mundo. Ele usa a gente nas nossas culturas diferentes. O que é que eu falo? No lugar onde chega a Assembleia de Deus, nós metodistas nunca vamos para esses lugares. Lugares onde chegam algumas igrejas de postura mais neopentecostal ou igrejas mais novas. Gente, nós nunca chegamos lá. Então a gente precisa de parar com arrogância. Deus usa pedra para fazer coisa, diz o texto bíblico. Pedra clama. Fala de um animal que fala.
são tudo forças de expressão, são expressões idiomáticas para dizer: desce do pedestal, abaixa teu tupete e entende o seguinte: a missão é de Deus. Aleluia. Essa concepção missiológica que você tem. E essa concepção tem a ver com a nossa praxis. Ou seja, a gente vive e reproduz aquilo que a gente foi aprendendo. E se a gente não tem tempo de parar para refletir, a gente não tem tempo de ócio, a gente só fica repetindo. Né? Na mesma praça, no mesmo... Não é isso? A gente vai repetindo. A gente vive uma imitose doentia. A gente imita os outros sem pensar por que a gente está imitando. Quantos aqui já leram aquele texto do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito? Ele começa aquele livro contando a experiência de uma reunião de planejamento de uma igreja. E lá ele vai dando nome, né? Fala lá do pobre educador, que é aquele que só tem a visão da educação, da cara incompassiva, que quer cuidar dos órfãos, do outro que cuida disso, e tem o tal do diário econômico, que era o tesoureiro. Tem hora que a gente, na hora de fazer a missão, na hora da reflexão, a gente não quer refletir. Sabe o que a gente faz? A gente fala: não, vai fazendo desse jeito mesmo. Eu vi uma expressão uma vez num conselho distrital, na hora de planejamento. Uma pessoa disse assim: não, comigo é o seguinte, não vai ficar preparando, não é comigo não. Dando continuidade aos nossos estudos, ontem nós paramos nesse slide aqui. Nós falamos sobre essa questão aí que, mais do que um conceito, falar de missão, traz questões eclesiológicas com consequências missiológicas e praxeológicas. E aí nós vimos aqui uma citação que eu gosto muito do Richard Shaw, que é aquela: a gente acaba tirando as pessoas do mundo para colocar em gueto. Isso infelizmente, é um erro estratégico nosso muito grande. E nós não conseguimos, no decorrer de muito tempo da história, nós não conseguimos trazer autonomia aos crentes para que os crentes aprendam a testemunhar. Nós colocamos eles muitas vezes sob tutela, tipo: você precisa de mim, eu sou o líder, eu sou o pastor. Quase que a gente repete as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Né? A gente tem essa dificuldade. Então, como que a gente cria um povo autônomo, um povo que realmente cumpre a missão? Ao longo da história, a gente acabou dividindo. Eu acho que a professora Blanches pode ter até comentado isso, do livro Os Outros 6 Dias, dos Chives, que ele fala assim: olha, durante muito tempo a gente dividiu aqueles que foram vocacionados para servir e aqueles que são os servidos. Então, no decorrer da história, isso a gente pegou como fruto de uma tradição histórica. Rapidamente eu quero relembrar alguns apontamentos desse livro e que provavelmente a professora Blanches tenha trabalhado com vocês. Que seria o quê? A grande questão a gente dividiu a igreja entre clérigos e leigos, e a nossa igreja metodista, ela usa essa nomenclatura: clérigo e leigo. Eu quero dizer para vocês que eu usava com muita tranquilidade isso: clérigo, leigo, clerical, laicato. Depois que eu li esse livro, mas deu um nó na minha cabeça, eu tive que mudar meu vocabulário para que eu pudesse introjetar esse valor novo, que para mim foi um valor, eu diria que desestruturou algo que estava muito fixo e tem me ajudado a estruturar uma nova postura, uma nova leitura missionária, uma nova leitura eclesiológica. Aqui trabalho o aspecto, principalmente, a ideia de que
laicato seria algo comum da Bíblia. Nananina não. Quem usa pela primeira vez a palavrinha laicato é Clemente de Roma. Não é nenhum texto bíblico que usa a palavra laicato. Então, o Stiglitz vai dizer assim para a gente, olha, a expressão laicato, em sentido neotestamentário, que usa laicato no sentido de separar aqueles que são os que trabalham na igreja, na estrutura, os líderes, e aqueles que, na realidade, são a comunidade da igreja. É Clemente de Roma. Quando a Bíblia usa a palavrinha laicato, ela usa no sentido de laos, de povo. Então, quando fala laicato, no Novo Testamento, está falando o quê? Está falando povo de Deus. Nisso está incluído quem lidera e quem é liderado. Nós temos estruturas estruturantes da eclesiologia neotestamentária que são diferentes. A gente tem mania de falar a igreja ou a estrutura organizacional e administrativa da igreja. Não tem a. Não tem essa vogal, né? Esse artigo definido a. Existem alguns tipos de comunidade. Por exemplo, a palavrinha clero, ela é usada no Novo Testamento para falar de todo mundo. Não era só do presbítero, do diácono, do episcopo. Não. Todos são clero. Daí a gente consegue entender teologicamente quando o protestantismo vai trabalhar a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Clero é todo o povo de Deus. O problema é que com essa divisão, que aí eu vou apontar historicamente de onde que ela vem, a gente separou. E aí deu a ideia seguinte, olha, quem é vocacionado para ser clérigo são os ordenados. Os não ordenados são os laós, o povo. Os clérigos e o povo. O Stiglitz traz uma questão que é muito dória. Ele vai dizer, no meio do povo de Deus, a gente precisava de entender que não existe leigos. Por isso que eu disse para vocês, para mim foi difícil. Eu não tenho conseguido usar com tranquilidade mais a palavra leigo. Eu uso ministério não ordenado, eu uso um monte de outras coisas para me dar voltinha, para evitar a palavrinha leigo. Agora, como diz o ditado, o uso do cachimbo entorta a boca. Então, de tanto tempo usando, tem hora que escapa. É importante isso, né? Eu penso que isso faz a diferença, né? Porque às vezes as pessoas na igreja, elas têm crise quando a gente fala que é leigo, né? Porque, assim, eles remetem a palavra leigo a, tipo assim, ignorante, né? E inferior. Então, sempre quando a gente usa a palavra leigo, geralmente se levanta as pessoas para dizer leigo, então esse é um som pejorativo, né? Para algumas pessoas. E outros que ficam assim, né? Agora aí a gente precisa de entender, e daqui a pouquinho eu vou fazer um apontamento aqui. Para alguns... Oi? Que bom que você está nos tirando das trevas. Porque para alguns, a palavra leigo é usada no sentido comum, pejorativo. Ah, eu sou leigo em conhecimento de informática, ou seja, ignorante. E em outros casos, nós utilizamos leigo dentro de uma estrutura eclesiástica muito bem definida. Um crente antigo da igreja, ele quando usa leigo, ele não usa no sentido pejorativo. Ele usa no sentido muito mais eclesiológico, de uma interpretação, eu diria assim, que eu estou chamando aqui como equivocada, mas que nós aprendemos. Eu acho que dentro disso que a Márcia colocou, a gente precisaria de entender. Uma leitura como essa fala, não tem leigo, mas todos são clérigos. Todos são clérigos. O que nós vamos diferenciar, quem sabe assim, tem clérigo ordenado e clérigo não ordenado. Clérigo designado e clérigo não designado. Clérigo
que é ordenado, designado, consagrado e clérigo não consagrado. Isso faz, eu diria assim, nas palavras da Márcia ali, uma diferença muito grande na nossa interpretação eclesiológica. Eu diria assim, a proposta de uma igreja de dons e ministérios veio muito nesse sentido. De falar, todo mundo é ministro, todo mundo faz, todo mundo participa. O ministério pastoral é um entre outros. Foi a tentativa de resgatar. Se vocês pegarem, eu cito aqui minha monografia final de curso de teologia aqui, de bacharel. Eu trabalhei o seguinte tema: dons e ministérios, uma estrutura organizacional que visa cumprir a missão de Deus. E eu trabalho muito esses aspectos aqui. Eu só não tinha descoberto naquela época a fala do Steve, que para mim ela é fenomenal, ela é fantástica, né? Então como que a gente precisa de entender? Na igreja não tem um ministro, mas vários ministras. A grande questão é, você é um ministro, vamos imaginar, designado. Não é isso? Vocês são missionários designados. Nós temos irmãos que são ministros consagrados lá na igreja para uma função. Ele foi consagrado para ser tesoureiro, não é isso? Ela foi consagrada para ser superintendente da escola dominical. Outro foi presidente da sociedade de mulheres. Outro, eles são consagrados. E aí numa igreja de dons e ministérios, olha que fantástico, todos são consagrados. Não é só quem coordena, o ministério todo. Por isso, já foi mais bonito isso. Hoje a gente faz menos. Mas o culto de virada de ano em muitas igrejas era o momento de consagração dos ministérios. Quem se lembra ou participou? A gente chamava o povo lá na frente, não era Alcir, quem fez aqui o Senra, aqui, Felipe, chamava lá na frente e aí você consagrava. Eu fui recebido dia 31 de dezembro de 89. Primeira vez? Eu fui recebido como membro da igreja. Como membro. Então imagine como é interessante a gente conseguir introjetar isso. Então não tem um ministro, tem vários. A igreja não tem uma missão. A missão, ela é a missão. Então não é assim, o pastor é o vocacional. Agora, isso vem de longe. Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vê lá que tem uma proposta eclesiológica paulina e uma proposta eclesiológica das cartas pastorais. Em Paulo, você tem uma estrutura carismática. Nas pastorais, uma estrutura hierárquica. Quando você pega as cartas pastorais, está lá bispo, presbítero, diácono. Quando você pega as cartas de Paulo, você tem lá falando que nós somos um corpo. Que um é o cabeça, mas que tem os braços, os pés. E aí você começa a ver que há uma leitura nas comunidades de Paulo. Você não tem quem está liderando. Fala, esse aqui é o presbítero, o resto é resto. Só que lá no decorrer dos tempos, diante do modelo hierárquico e do modelo carismático, a igreja, ou historicamente, se optou por esses três portadores de privilégio. Lá Pedro, capítulo 5, vai falar: presbíteros, eu vos escrevo, eu presbítero também. Outras cartas pastorais trabalhando essa ideia da estrutura, esses três privilegiados, bispo, presbítero e diácono. Agora, por que optaram por isso? Né? Se numa igreja de dons e ministérios todos são iguais, por que se optou por isso? Porque lá na comunidade de Paulo, todos eram capacitados pelo Espírito. Logo, todos são clérigos. Na comunidade paulina, essa é a estrutura. Mas, porém, contudo, entretanto,
o que nós temos são novas posturas apresentadas. Se diante da postura paulina a ideia do corpo, do plural, você tem um outro aspecto, que é a opção pelo modelo hierárquico. Vocês tiveram aula com o professor Paulo Nogueira? Sim. O professor Paulo Nogueira, ele escreveu um livro que ele fala do cristianismo, esse aqui, ó, multiplicidade teológica e a formação do catolicismo primitivo. Ele está falando do cristianismo nascente, como que a gente se estrutura. E diante disso daí ele traz uma afirmação, olha, chegou um momento da história que a gente precisou de uniformizar. Hoje a gente usa umas palavras meio assim para tentar trabalhar o nosso... para tentar trabalhar a nossa estrutura atual. Nós vamos alinhar a visão. É isso? É. Nós vamos dar aqui o tom, vamos colocar no trilho. A gente usa umas palavras assim hoje, né? Nos movimentos. Naquele momento também eles tiveram que trabalhar um pouco isso. Eles tiveram que trabalhar esse aspecto. Como é que nós vamos dar uma uniformizada nisso? Porque o evangelho começou a se expandir. A opção que se fez foi por assumir um comportamento religioso mais parecido com a forma que o império se estruturava, que era hierárquico, do que com a forma que as comunidades paulinas se apresentavam. Por isso o que nós temos hoje é fruto de uma decisão lá atrás. Por isso essas tentativas, você tem N movimentos. Vocês lembram na época da Reforma? Nós tivemos movimentos dos mais variados. Vocês se lembram de um movimento chamado Anabatista? Foi um movimento que tentou romper com o quê? Com a Reforma. Ou seja, o Lutero e o Calvino fizeram a Reforma, mas o povo falou assim, mas peraí, não é bem assim, nós queremos um negócio mais profundo. E vem trazer. Você tem... Professor Martim deu alguma aula para vocês sobre o Münster? Ou não? Ele trabalha muito Münster, que é uma época também da Reforma, ele tem uma leitura muito mais social do que a leitura de Lutero e de outros, que era uma postura um pouco mais eclesiológica ou teológica. E é muito interessante. Agora, Deus chama as pessoas para ser povo. Povo, povo, povo. Então, todos nós somos laós de Deus. Todos. Se é bispo, beleza, é povo. Você é presbítero? Povo. Você é do ministério pastoral? Povo. Você é missionário designado? Povo. Você é evangelista? Povo. Você é líder na igreja local, coordenador de ministério? Povo. Você é líder de célula? Povo. Você é o crente que tem ido na igreja e está sem cargo nenhum lá? Povo. Todo mundo é povo. Não existe no meio do povo de Deus espaço para leigo. Deu para entender a crise que eu entrei de tanto falar assim, eu não consigo mais. Não tem espaço para leigo. Os meus irmãos são clérigos também, são sacerdotes também, são vocacionados também. A diferença é que eu sou do ministério ordenado, eles são de outro ministério. Mas todos nós somos clérigos. Povo que não tem leigo, mas todos são clérigos. Se vocês conseguissem guardar esse slide na mente e vir assim, amadurecendo um pouquinho disso, algumas leituras que eu estou indicando ali, se vocês quiserem aperfeiçoar, para te ajudar lá na hora, quando tentarem colocar um peso maior sobre você, você fala assim, epa! Não, eu vou te ajudar a compreender isso melhor, meu irmão. Eu sou clérigo e você também. A diferença é que eu faço parte de uma ordem, de um grupo que foi
separado para fazer um trabalho específico. Mas o irmão também tem responsabilidade e você também tem atividades importantes. Daniel? Uma reflexão, uma pena que a nossa instituição maravilhosa que é dentro dela, mas não tem essa consciência, né? Nem pastoralmente na igreja local, nem a descentraliza, como também de um modo geral, que faz essa mais graduado, mais graduação, até chegar aqui. Né? Se você não chega aqui, você ainda não é tão bem visto. Né? Se a igreja entendesse isso aí, nós teríamos talvez avançado na missão, um termo que eu não gosto muito, no leigo, no clero, é colega. Eu dificilmente vai ver as coisas falando assim, isso aqui é um amigo, geralmente usa colega. Né? Colega tem hoje, amanhã não tem, né? Mas se a gente fosse essa visão de povo aí, Agora eu diria, daí a importância de bons teólogos práticos. É o teólogo prático para falar. Essa reflexão que você fez é de um teólogo prático, não é de um sistemático, não é de alguém da área da Bíblia, é da teologia prática, dizendo assim: puxa, que descoberta maravilhosa do ponto de vista teológico. Mas quando eu olho para a igreja, parece que não é bem assim. E a gente às vezes foca no âmbito da igreja local, do pastor local, mas a gente descobre que isso daí está impregnado na nossa estrutura. A opção por essa ideia hierárquica, ela é forte. E do mesmo jeito que... Gente, vamos imaginar. Bispo, eu já te passo a palavra. Bispo é uma ordem? Episcopado é uma ordem? Não. Bispo é um presbítero, que está na função de presidência. Ok? Mas ele não é. Mas a nossa relação não é hierárquica como se fosse uma ordem a mais? Então, isso faz com que a gente pense. E não é por maldade de alguém ou de outro, não. As estruturas. E isso vem. E a gente está aqui para refletir. Sempre. desconstruir para poder erguer esse pensamento que às vezes vai gerando. Daqui a pouco eu vou retomar o que o movimento Dons e Ministérios tentou trazer, e eu acho que a gente precisava disso, mas... Sobre a fala do Daniel ali, existem até outras subdivisões que ficam mais intrínsecas no nosso meio, né? Que tem essa coisa do colega aqui e tal, mas colega presbítero não se relaciona tão bem com o colega pastor, né? Também tem essa outra divisão, assim. São os grupos, eles começam se separar, né? Existe um sectarismo dentro do ministério pastoral entre pessoas que são presbíteros e aqueles que falam, não quero fazer a prova da ordem, eu quero pastorear, meu chamado é esse mesmo, eu não quero ir para esse lado, né? E você vê uma certa exclusão assim entre as pessoas, as rodinhas não são inclusas, né? Então, tipo assim, se a gente trabalha essa coisa do clérigo e do leigo, então até dentro do clero você tem essa subdivisão entre pastores e presbíteros, né? Eu participo eu estava estagiando no meu distrito, né? E aí, como pastor acadêmico, né? Você, né? Eu falo que eu nem, né? Você nem lê uma coisa nem outra, né? Aí vira piada, né? No concílio, né? Aquela piada que é engraçadinha, mas você sabe que é com o torno de tempo. Ela falou assim: ó, seu. Tá cutucando. Fica quieto aí. Mas assim, e existe isso mesmo. Isso que o Felipe falou é bem isso mesmo. Cai no seu cantinho. Eu estava agora em uma reunião há poucos dias. Um dia antes de viajar para cá, estava em uma reunião distrital, um concílio, né? Lá na igreja do compadre Washington ali. Aí um pastor chegou perto de mim e falou para mim assim: olha, eu hoje sou presbítero da igreja, eu hoje faço parte da comissão ministerial da minha região. Eu hoje sou uma pessoa que sou responsável por todo o setor de música, quando tem um evento de nível regional. E assim, hoje eu tenho uma palavra totalmente ativa, vocês não. Vocês estão começando a ralar ainda,
Vocês hoje, o que vocês têm que fazer hoje é somente obedecer o que a gente fala. Tem que botar anjo, Vocês não têm. Vai sair voando. Hoje nós somos uma autoridade sobre a vida de vocês que estão iniciando no ministério. E ele falou assim, eu já remei muito para chegar até onde eu cheguei. Então hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma multidão tentando chegar onde eu estou. E a gente critica os políticos. Eu achei que era achei até o tecido Tentando chegar onde eu estou. Aí eu falei, amém. Tá bom. Você acredita nisso? Então tá bom aí. Deus te abençoe. Aí dá vontade de fazer uma ilustre pergunta. Quantas almas você ganhou? Quantas vidas você ajudou nesse ano? Tá matando uma igreja lá na minha noite. Tá matando igreja. Esses aí são os que matam igreja. Aí você é grosso, áspero, né? Mas dá vontade, porque esses caras em todas as regiões estão fazendo a mesma coisa, acabando com igrejas. Aí agora, eu vou tentar trazer uma outra reflexão para vocês aqui e que precisa de abalar um pouco mais a gente, porque às vezes, lembra aquele negócio do ócio e do negócio? A gente está tão envolvido no negócio. É o sistema. Esse aí foi envolvido pelo sistema. E eu quero trabalhar dentro dessa linha mesmo. Tem hora que a gente está tão envolvido no negócio, no sistema, que a gente não consegue tirar a cara para fora para respirar, para refletir. Gente, estamos ressuscitando em muitas regiões e hoje acho que vão ser todos os chamados CFTP. Gente, o CFTP já trouxe tanta tristeza no nosso meio por causa disso. Sabe qual que era a palavra usada há algum tempo atrás para falar do que o Senra colocou aqui, daquele que é o presbítero e daquele que era alto clero e baixo clero? Essa era a expressão. Quem era do ministério pastoral, que não podia atingir o presbiterato, se sentia no baixo clero. Por quê? Olha a crise. Vamos começar por baixo, nós aqui. Vocês vão todo lindo, bonito, pomposo para o conselho distrital. Chega lá no conselho distrital, vocês estão de que lado? Hã? Não, vocês não estão no clero. Vocês são leigos. Não, vocês são leigos. Vocês só podem ser eleitos para alguma comissão na qualidade de leigo. Você não pode fazer parte da CODIAN. Como pastor acadêmico, nem isso pode. Não, pastor acadêmico MD. é o nem-nem. Né? O MD, não, o MD pelo menos ele é designado. Então é claro, ele é um missionário designado, é um leigo designado. Agora, o outro tem o título de pastor. Ele é pastor acadêmico, é pastor. E não é nada. Então esse sistema que a Márcia colocou aí, o que ele faz com a gente? Faz com que a gente vá assumindo, e olha a crise das nossas igrejas. Chega lá e fala assim, eu queria votar no pastor Daniel, por que eu não posso? Não, meu pastor Daniel não é pastor. Pastor Daniel não é pastor? Então nós não temos um pastor. Isso é bem assim. Essa não é uma crise? Gente, teólogo prático. Nós estamos precisando de gente que ajuda a pensar isso, que sai do negócio, que tira a cabeça para fora, que respira um ar mais livre e fala, vamos trazer luz. Vamos trazer luz para essa estrutura, para isso daí. Vamos pensar, peraí, como é que a gente pensa isso? É difícil? Claro que é, porque na hora que a gente começa a falar isso, qual que é a palavra que vem mesmo ali? Você é? O Giovanni disse para nós aqui, você está começando, menino. Tem muita arroz e feijão para Você comer. tem que comer muito pão que o padeiro amassou para chegar onde eu cheguei. Gente, eu fui presidente da comissão ministerial muitos anos. E teve uma época que, olha, eu e o Weber, que foi professor de vocês, a gente alternou na presidência da comissão, eu acho que umas 3 vezes. Agora eu fui muitos anos dessa comissão. E, gente, a gente procurava fazer de uma forma tão mais facilitada para acolher, mas às vezes alguns colegas que eram eleitos juntos tinham muito essa leitura, sabe, que o Giovanni colocou.
Não, tem que ser duro, tem que ser assim, tem que pesar, como se fosse... Eu ralei, por que eles não vão ralar? Sabe essa leitura? Como que a gente tem uma leitura mais aberta, entendeu? Olha, nós somos todo mundo um povo de Deus. Nós temos função diferente. Gente, eu vou trabalhar com vocês os pronomes de tratamento. Reverendo não é função, é pronome de tratamento. Eu sou um reverendo, por favor. Reverendo Paulo Dias Nogueira. Eu não sou pastor, simplesmente. Eu sou reverendo. É pronome de tratamento. A minha função é pastoral. Dentro da minha função pastoral, eu faço parte de uma ordem que é a presbiteral. E como ordem presbiteral, eu tenho responsabilidades. Muito mais responsabilidade de trabalho, e aí eu vou trabalhar com vocês aqui também, né? As demandas do ministério pastoral, seja presbítero ou do ministério pastoral mesmo, ele é grande. Então não significa que você é algo mais. Você tem que ser mais servo do que líder. Você tem muito mais atividade para fazer. Está tão permitido que a questão aí de para a pessoa conhecer isso daí, ó. Não, eu sofri, eu também sofro. Um farisaísmo complicado, porque foi casos que alguns já não estão cumprindo mais. Agora, essa visão que você falou muito bem aí. Então, sinceros. O que é que Jesus criticou, dentre algumas críticas aos fariseus? Vocês colocam peso na cacunda dos outros que vocês mesmos não carregam. Então é muito fácil quando eu estou deitado em berço esplêndido, eu falar para o outro. É a mesma coisa a gente como pais, ou avós, ou alguma coisa. Quando a gente tem a responsabilidade de ensinar, a gente quer colocar peso sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados. E aí a gente vai dizer assim, porque na minha época era Muito pior. na época era outra estrutura, outra... A igreja também já foi diferente. Como que a gente faz? Nós vamos avançar porque essa discussão vai permear nosso diálogo, né? Agora, gente, a gente precisa de pensar nessa ideia da vocação que a professora Blanche trabalhou com vocês, muito mais de alguém que é chamado para fazer algo. A gente tem que pensar quem que chamou. A gente se preocupa tanto com a função do que vai fazer e esquece quem que chamou a gente. A ideia teológica é a teológica de que nós somos um povo de Deus, fomos chamados por esse Deus, para cumprir a missão que é dele. Por isso, entender essa teologia vocacional é importante, porque a gente vive uma era pós-vocacional. Pastores e pastoras que chamam para si a responsabilidade ou o autoritarismo, eu sou, eu estou. Por outro lado, você tem também toda uma memória histórica de pessoas da igreja, do ministério não ordenado, que vão dizer, de fato, ele é o vocacionado. Nós não temos responsabilidade nenhuma. E aí inverte aquilo que às vezes podia ser o autoritarismo do pastor, se torna um autoritarismo dos membros da igreja que não são. Então, os times vai trabalhar. Existe vocação que é pessoal, vocação cristã e vocação humana. Tem coisa que é vocação humana, gente. Favor da vida é humano. Você pode ser crente, você pode ser da religião que for. Nós somos chamados para preservar essa vida humana. Nós temos uma vocação que é a vocação cristã, quando você faz uma leitura bíblica ampla. Agora, você tem questões que são questões pessoais, que você tem um chamado, uma preparação especial. E aí, se a gente tem isso claro, a gente conseguiria entender o que o Bonino trabalha aqui. Deus cria espaço para que o homem conduza seus assuntos por si mesmo, para que crie sua própria história. Jesus não reivindica uma localização na terra
e na história, a partir da qual exerça um poder divino sobre os conflitos humanos. Sua localização na história humana dá-se na proclamação do reino e no convite a dele participar ativamente. Então não tem como você falar, não, Jesus está em Jerusalém, Jesus está no lugar. Não, Jesus está na nossa igreja. Não. Jesus é representado através de nós na implantação do reino. Agora, quem decide, por que eu comecei lá atrás falando sobre decisão? Porque quem decide somos nós. É o homem que conduz. Sou eu que decido. Eu quero assumir uma postura de coleguismo, simplesmente, ou uma relação de amizade mais profunda. Gente, nós podemos discordar de ideias, mas ninguém pode deixar de amar. Isso é uma máxima do Evangelho. Dizer que amamos, como lembrou Danielson ontem, amamos a Deus e não amamos ao próximo, alguma coisa está errada. Né? Fechar o olho para uma relação, como disse o Leandro, lá para uma relação vertical. Oh, que maravilha, só Jesus, quando eu olho para o meu irmão, eu estou igual... A camiseta do Giovanni. Não, mas peraí. Quer dizer, como que eu vou lidar com o meu próximo, com o meu irmão? Como que eu vou cuidar da minha irmã? Olha, o Giovanni falou que tem um cachorro aqui dentro. Credo, né, Giovanni? Gente, não há uma luta só dos cristãos. A luta é do ser humano. Como tem gente na história do ser humano que faz diferença. Um dia, uma reunião de plano, logo que a gente chegou em Boa Vista, o irmão chegou o meu esposo e falou assim na reunião: quem é que manda mais? O capitão ou é o pastor? E aí o meu marido falou assim: bom senso. Foi rapidinho, hein? Porque se a gente não tiver bom senso, vai ser um cabo de guerra. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Eu penso que quando a pessoa está numa posição de que ela precisa se afirmar, então ela está tendo uma vida frustrada dentro daquilo que ela está fazendo. Sim. Então, isso é sério, né? E isso atrai doenças, né, emocionais, e isso é preocupante. Porque, assim, sabe, pastor, eu estou numa caminhada já metodista, mas cada dia que eu vivo, eu quero viver mais. Cada igreja que eu passo, eu quero florescer melhor, né? E assim, cada vivência vai ser uma vivência diferente, né? Vai ser situações que vão se apresentar, são pessoas, né? Mas são vivências, são momentos que, se você não estiver aberto ao que é para o momento, e se você quiser se engessar e ficar engessado, você não vai conseguir fluir, você não vai conseguir romper, né? Você não vai conseguir enxergar o que está à tua frente. E aí é a frustração. Né? Então, antes de, você vai ficar na oração: Senhor, me tira daqui o quanto antes. Né? Então, assim, é viver o momento. Né? Eu acho legal o Facebook, porque ele nos traz a memória, vivências, né? E, cara, assim, eu quero viver mais. Entendeu? Eu quero conhecer mais pessoas. Eu quero, tipo assim, dar meu sangue. Porque vale a pena, professor, você olhar e ver as pessoas te procurando, pô, te abraçando, sabe? Querendo que tu venha pro casamento, pro aniversário, sabe? Isso é muito legal, isso é construção. Eu já... Então, o sistema existe. Tem como sair dele? Não, mas não, a gente tem que ter um cuidado para não se engessar. Eu já vivi um tempo de pastorado, onde eu tive a oportunidade de fazer casamentos. De fazer casamento de quem eu batizei quando era criança. Então, como isso é legal, né? Você poder marcar a vida de uma família, né? Pessoas que falam: nós vamos, tadinho, vai se machucar todo. Pega lá, Giovanni. Pega o passarinho, Giovanni. Vai sair não, gente. Ai. Isso aí. O passarinho encontrou casa. Não, como é que é? A andorinha encontrou casa. Vim para si e eu os teus altares, Senhor. Apaga a luz para ele poder sair.
Apagar a luz onde que é? Ah, tá. Então apagar lá um pouquinho. Vai lá, ó a luz. Uma luz, bonitão. Agora, Pega sério. Tá nós. Mostra cansado. olha essa manta em cima dele. Aí, agora vai. Tira essa manta do assim e já dá uma jogada. Assim. Ah! Mas tem que deixar. Não, deixa ele à vontade agora que ele vai. Vamos imaginar o seguinte, dos aspectos. A Márcia levantou essa questão do bom senso. Eu acho que foi uma tirada de primeira que o marido dela deu lá, né? Porque nem o pastor nem a clã, é o concílio. Não é isso? Agora, mais que isso daí, no concílio é o consenso. E para que tenha consenso é importante que você tenha o bom senso. Então a gente precisa desses aspectos do diálogo, né, para construir isso. Agora, sabe o que é legal? A gente deixar bem claro que a gente não manda mesmo. Viu? Porque quem fica brigando, com birra com a igreja, quem manda sou eu sou o pastor, só sofre, porque a gente não manda nada. O que é que eu falo? Você está se sentindo todo fortão, todo lá? Chega o SD, se você der um espirro meio diferente, o SD não gostou, ele mesmo conversa com o bispo, você está lá no concílio, você vai lá para o outro lado. Se o povo é amigo do SD, que é da clã. Gente, então a estrutura, o sistema, ele te fragiliza. Então quando você anda dentro do caminho certinho, como que é? Dentro da igreja metodista, o nosso plano de ação, ele é conciliar. O pastor ajuda na preparação de um anteprojeto junto com a clã, que submete ao concílio e no concílio é aprovado. E aí se alguém quiser te reprovar em algo, você tem, olha, nós decidimos aqui. Eu fui pastor numa igreja que o Alcir conheceu, quando lá nos idos dele. Gente, eu cheguei na igreja, fui substituir um pastor bem mais idoso, o pastor tinha 75 anos e eu cheguei com 27 para 28. Eu estava no gás. Eu estava louco para escrever minha história. Eu saí de Rondonópolis, né? Não queria sair muito, mas por uma questão familiar foi necessária. E eu estava louco para deixar minha marca. A gente quer fazer isso. E aí, rapaz, na segunda semana, chega no gabinete lá, tesoureiro. Falou, pastor, aqui nós precisamos de fazer assim. Falou. Mas rezou o rosário, como diria minha avó. Ele falou, que bênção que o irmão pensa assim. Eu penso um pouquinho diferente, mas nós vamos construir isso junto na clã. E aí quem vai decidir é a igreja, porque aí a partir da hora que a igreja decidir, todos nós, cada um cumpre a sua parte. Arrumei encrenca para o resto dos 6 anos de ministério lá. Ele queria ver qualquer coisa, né, Jesus? E foi uma igreja também muito marcada, uma igreja com muitos policiais militares. E a gente aprende o seguinte, quem tem essa hierarquia introjetada, pode ser no espaço que for, ele se respeita. Então, o coronel continua sendo coronel mesmo fora do quartel. O que é subtenente, que é tenente, o que é sargento, e é meio assim. E, gente, um dia na reunião, eu sou muito de boa para dirigir reunião, eu procuro ser leve nos meus atendimentos, mas um dia me tiraram do sério, que eu estava na reunião da clã. Aqui não tem hierarquia militar. Aqui todo mundo é soldadinho de Jesus. E aqui então, todos nós somos iguais. Nós decidimos igual. Compreendido? Aí voltei. Porque, gente, quem tem essa estrutura hierárquica na cabeça o outro sim senhor, não senhor, pois não. E tem gente que gosta disso, foi formado dessa forma. E nem é por maldade, gente. Eu queria que a gente
gente entendesse, existem coisas que é sistema. E a gente precisa tirar a cabeça para fora, respirar e refletir. Né? Então, quando a gente olha para isso aqui, ó, existem questões que a gente tem que levar aqui. O cristão, ele não tem uma luta própria. A luta dele é a luta humana. Por isso, era muito legal ver as postagens da Márcia trabalhando uma questão que não era uma evangelização proselitista. Ela tinha que fazer o evangelho valer lá na hora de dignificação de pessoas. Quando a gente faz alguns trabalhos sociais, que a gente nunca vai ter retorno de crente vindo para a igreja. Não tem atividade que é assim? Você vai, trabalha, você faz o bem, você constrói o bem. E quando a gente tem clareza de que a gente não está procurando mais adepto para a nossa denominação, isso fica tão mais leve. Mas quando a gente está louco para resultado de número, porque a gente está preocupado com a estatística, olha, se tem uma coisa que pressiona nós, esse negócio, né? Olha, estatística. Isso daí mexe com a gente. É gostoso ter resultados de crescimento, gente, isso é bom. Mas não pode ser a única coisa, né? A gente precisa avançar nessa leitura. Agora, ao longo da história, a gente tem muito essa leitura. Alguns foram chamados para fazer e outros para receber o que se faz. Esse blank, o que ele vai fazer é dizer assim, ó, existem alguns obstáculos para que, na linguagem dele, os leigos assumam seus compromissos. E o que ele vai dizer que é obstáculo? Em alguns momentos ele vai falar, é o que eu queria chamar a atenção, há uma interiorização dos próprios leigos. Usando a linguagem, né? Eu tenho dificuldade, mas é a linguagem do livro. Tem gente que interiorizou. Não, pastor, eu só sou leigo. O senhor é que vai. Gente, ser pastor e ser pastora é um estresse, tem hora. Porque assim, até o parabéns do aniversário, os irmãos querem que o pastor ou a pastora puxe. Meu, tá no aniversário do povo da igreja. Qualquer um pode começar a cantar parabéns. Alguém vira para o pastor e fala assim, vamos cantar parabéns? Vamos lá, pastor. Vamos. Parabéns. Gente, as coisas mais óbvias. A visita do pastor é a visita mais importante. É gostoso do ponto de vista de carisma, de valorização do nosso ministério. Mas que bom quando a gente tem equipes de visita capacitadas, né? E o pastor tem uma visita a mais. Porque o ministério de visitação é muito importante, gente. O ministério de visitação pastoral é muito importante. E por mais que os crentes de hoje tenham uma agenda diferenciada, muitos ainda gostam de receber uma visita, um mimo, um carinho, um cuidado. Bispo Josué Adão Lazier, ele trabalha num livrinho dele, o Carisma Pastoral, livreto, um opúsculo. Ele trabalha alguns aspectos dos símbolos. Gente, como é importante a imposição das mãos do pastor. Quando a gente vai numa visita e a gente ora com alguém, impõe as mãos. Quando você vai lá no hospital e de forma carismática, faz uso do seu carisma, da sua vocação. A sua oração não é mais forte que a oração do resto da igreja, mas é simbólica, é marcante na vida daquelas pessoas. Então, há uma interiorização, vamos dizer assim, uma baixa autoestima pela parte de muitos irmãos e irmãs que não são do ministério ordenado. E a gente faz o quê? Os pastores se aproveitam disso. É de fato mesmo, irmãos. Eu sou a bola da vez. Gente, como um pastor diz, você não está na minha visão, ou você não está na minha cobertura espiritual, vai tomar banho na soda. E que isso tem a ver com uma teologia bíblica importante. Quem é você? Quem é você para dizer eu estou, você não está na minha? Sai para lá, jacaré. Nós todos somos iguais. Você está numa função diferente, uma responsabilidade diferente.
Você que tinha que falar assim, olha aqui, irmão, eu quero ser bênção na tua vida. Deveria ser muito espiritual, que não falou, já que eu vou te venerar como trigo. Jesus foi só tratando isso, né? Porque isso aí vai empeorando. E às vezes, na hora do desespero, a gente usa muito palavra imprecatória quando a gente está desesperado na igreja, tá? Oração imprecatória, o Senhor vai passar a foice aqui, o Senhor vai pisar. Ai daquele que vai contra o ungido. Gente, você não precisa ficar defendendo o teu ministério. Porque a hora que você começa a ter que defender o ministério, a vaca já foi pro brejo. Gente, tem uma frase da Margaret Thatcher, que está lá naquele livro O Monge Executivo, que eu gosto muito. Ela diz assim, se você tem que afirmar que você é uma dama, é porque você não é. Se você tem que afirmar que você é uma dama, é porque você não é. Se você tem que ficar se justificando, é porque essa autoridade... Olha o Paulo, ele comeu pão que o padeiro amassou. E teve comunidade para fazer a comunidade crescer. Teve comunidade que começou a pisar na bola. Ele teve que justificar, gente. Ele teve que falar, ó, gente, tá bom, vocês estão aí, né? Ó, mas eu fui preso, eu fui isso, eu fui aquilo. Ele precisou. Imagina o desgaste emocional do Paulo. E quantas vezes nós estamos cheios de desgaste emocional? Eu ajudei na orientação de um trabalho, no meu primeiro ano aqui, que eles queriam trabalhar o tema do descanso pastoral. E a gente pensou um pouco nisso. Né? Que a gente é cheio de mania, né? De falar assim, o diabo não tira férias, o diabo não tem folga pastoral, porque pastor tem. Ele vive estressado. Não, eu achei legal uma frase, acho que é do Fábio de Mello. Uma pessoa chegou lá e falou para ele assim, padre, o senhor está de férias? O diabo não tira férias. Ele respondeu assim, verdade mesmo, ele te enviou aqui para vir me atazanar, né? Então sabe o que é essa ideia aí de a gente pensar o tempo do descanso, o tempo do cuidado? Então tem hora que a gente gosta. Agora um outro obstáculo é a própria estrutura da igreja. Gente, a gente fala que é para sair da caixinha, mas a gente só sabe fazer as coisas no caixinho, não é? Todo discurso de renovação você tem que sair do quadrado. Esse negócio de ficar no quadrado, ele te ingessa, bonito, que beleza esse tipo de discurso. A minha pergunta para você é só, como que a gente sai desse quadrado na estrutura hierárquica? Você acaba de falar assim, meus irmãos, você tem que deixar o Espírito agir, você tem que deixar o Espírito sobre você com autoridade. Aí a gente vem com uma adversativa, mas você tem que respeitar eu, hein? Você tem que respeitar os cânones, você tem que... Aí começa, você fala, sai da caixinha, na hora que alguém coloca a carinha para fora, você... igual... Entra! É igual quando a gente vê essa parte do sistema, as pessoas que já estão lá em cima, eles falam assim, vocês estão chegando, aí vocês que vão mudar. Vocês estão chegando aí, vocês são uma geração nova, quando vocês chegar aqui, vocês mudam, mas eles que estão lá em cima não querem mudar. Eu acho que a questão não é só de quem está chegando, é quem está em cima. já está. Né? Porque senão, quando essa geração chega lá em cima, ela por de baixo fala assim, vocês estão chegando, vocês vão mudar. Utopia. Gente, eu fui professor de vocês de Omelete. Uma das coisas que eu trabalhei lá na sala de aula foi o perigo de a gente ficar usando chavões. O que a gente às vezes usa de chavão. Vocês são a nova geração que vai fazer a diferença. Foi o que eu ouvi quando eu era a nova geração que estava chegando, e que foi a geração anterior, falou para a geração anterior, e a geração... E assim foi. Tem hora que a gente precisa... João diz assim, filhinhos, né? Nova geração. Vocês são fortes, jovens. Vocês são fortes, porque tendes vencido o maligno. A gente precisa de pensar, olha, há uma estrutura que a gente precisa de amenizar essa postura autoritária dela. Do mesmo jeito que a gente fala assim, nós precisamos dar espaço para a juventude, mas não larga o osso. Quem fala que é para dar espaço para a juventude na igreja, não larga o osso.
Ou eu estou errado? É discurso, é falácia, é conversa. Então a gente precisaria de avançar. Um terceiro obstáculo. Há uma consagração histórica dessa estrutura hierárquica. Vencer ela não é fácil. Você pode ver que uma igreja, ela nasce, ela não tem nada da igreja católica, ela não tem nada das igrejas protestantes históricas, ela não tem ligação nenhuma com outros projetos. Ela nasce agora, uma igreja neopentecostal, ela nasce hierárquica. Há uma consagração histórica disso. Então a gente precisa de vencer. Então ele continua falando, olha, tem gente que tem uma ideia mesmo assim, sabe? Eu sou ovelha.com. Então eu não quero mais compromisso. Pastor, o senhor faz, o senhor fizer, eu sim. Outros têm uma leitura de consumidores. Eu vou na igreja porque ou lá produz bens religiosos que me faça bem e eu quero isso. Outros têm uma leitura mais emancipada. Ele até consegue ter sua participação na igreja, mas não é tão efetiva. Tem aqueles resignados, ou seja, ele fica no cantinho dele, tu no teu cantinho, no meu, e ele vai dizer, existem aqueles que vão fazer alguma coisa. São aqueles membros, aqueles irmãos que, na linguagem dele, vai falar revoltados. Ele fala, não, esse negócio está errado. E aí vai chamar a gente para reflexão, para pensamento. Eu trago aqui então um resumo disso, para que vocês possam ter em mãos, fazer a leitura depois. O que ele está dizendo com isso aí? Essa acentuação dessa dicotomia clérigo e leigo seguiu em muitos casos a ideia do poder e do prestígio. Gente, porque é um prestígio. Vou dar exemplo simples, bobo, que a gente precisa aprender a vencer como líderes. Todo mundo está no acampamento, todo mundo tem direitos iguais. Ai, pastor, passa na frente aqui. Pastora, passa. Ah, não, nós temos que honrar nosso líder. E tem hora que a gente gosta. Não, pastor, não paga acampamento para nós. Ou tem irmãos muito mais pobres que nós que pagam acampamento, que pagam alimentação, que estão com mais fome que a gente. Só que a gente tem uma leitura. De fato, eu sou privilegiado, logo eu sou pastor. Não estou dizendo que a gente não pode receber carinho, que a gente não pode receber mimo. A coisa mais gostosa que tem. Falar que você não gosta de ser elogiado é mentira, é de ser mentiroso, mentirosa. A coisa mais gostosa que tem é receber. A gente fala que o galardão está no céu, que se receber aquilo tem galardão. Ah, importa-me lá com o céu, eu quero. Quando você termina um sermão, que alguém vai lá te elogiar, é gostoso isso, você vai embora mais. Né? É gostoso, mimo é gostoso. O que a gente tem que fazer é curar o nosso coraçãozinho para não achar que nós temos direito a esse mimo. Mimo precisa de ser espontaneidade das pessoas que nos amam. Aqueles que amam verdadeiramente vem em paz. Ou eu vou para casa cheio de mimimi. Nossa, essa igreja aqui nem liga para mim. Não, quando eu tenho essa leitura, essa visão, eu falo, não, eu preciso vencer a ideia de prestígio. E aí na história da religião, especialmente na história da igreja, mostram formas extremamente críticas de uma sobrevalorização extrema da autoridade, que muito se aproxima de dominação de sistemas mundanos de poder. Quantas pessoas têm ferido em nome de Deus? Quantas pessoas têm sido feridas em nome de Deus? Eu esqueci o nome lá daquela pesquisadora que escreveu o livro Feridos em Nome de Deus. Psicóloga. Hã? A psicóloga, até usando meu TCC. Usei no pod também, a gente usou no pod. Gente, aquele texto é fantástico. Mariana. Aquele texto é fantástico. Feridos em nome de Deus. Porque olha, quantas vezes em nome de Deus as pessoas fazem maldade. É algo novo agora? Não é nada. Olha as nossas evangelizações. Como foi a evangelização da América Latina? Gente, nós dizimamos. Tem um texto do Leonardo Boff, um livro chamado A Nova Evangelização. Na introdução do livro A Nova Evangelização, o Boff traz uma carta dos líderes indígenas ao Papa quando ele veio visitar o Brasil em 85. E na carta estava escrito assim,
Senhor Papa, nós estamos devolvendo a Bíblia que vocês trouxeram e pedimos que vocês devolvam nossas terras. Nós dizimamos em nome da colonização evangelizadora ou da evangelização colonizadora. O que nós fizemos foi acabar. Ah, mas isso foram os católicos. Não. Olha o que nós fizemos na Índia, os ingleses fizeram na Índia. O que Gandhi disse, ficou uma frase famosa dele: aceita o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Quer dizer, o que a gente já fez de maldade por aí, por estrutura de poder. Gente, eu assisti um seriado que minha filha mandou. Minha filha começou a assistir um seriado e toda hora ela estava chorando. E ela falou assim: pai, esse seriado é muito triste. Gente, eu acho que eu chorei mais que ela. Chama N with N-I, que é Anne com E. Ah, já assisti. Gente do céu, mas eu chorei. E ainda mais eu estava todo fragilizado, com febre, com isso. Eu chorava. Mas lá, gente, ela retrata no início do século XIX. Não, desculpa. No fim do século XIX, antes do século XX ali, né? Começando o século XX. Ela retrata as ações de igrejas e escolas cristãs que, com a força do governo, raptavam filhos de indígenas para colonizá-los, para... Qual que é a palavra que a gente usa mesmo? Doutriná-los. Hã? Doutrinar. Doutrinar, mas civilizá-los. Para civilizá-los. E a gente tem hora que a gente acredita nisso, né? A gente faz umas maldades, a gente segue muito a lógica da filosofia pragmática, né? A filosofia pragmática, ela está de olho no resultado. O foco da filosofia pragmática está no resultado. Então é mais ou menos assim. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, o problema não está no quê? No jeito de fazer. Deu resultado? Então tá bom. E tem hora que traz para dentro da igreja essa filosofia mundana, desgraçada, de que manda é o resultado. Que resultado que para nós o que manda é a ética, a moral. O jeito de fazer importa sim. O jeito de viver importa sim. E a gente precisa ter clareza. Por isso o desafio é que todo o povo de Deus, olha bem como eu retrabalhei meu vocabulário, que todo o povo de Deus, ministros e ministras ordenados, ordenadas, ou não. Então eu parei de usar a palavra clérigo e lei. Eu passei a usar a palavra ministros ordenados, ministras ordenadas, ou ministros não ordenados ou não ordenadas. Que eles possam reconhecer os dons recebidos e concretizá-los em forma de ministério. Olha, tem crente na vida da igreja que tem dom que nenhum pastor vai dar conta de fazer. Lá na igreja em Marília mesmo, não sei se o Alcir vai lembrar, tinha um senhor chamado Seu Silas. Eu não sei se ele vai lembrar, faz muitos anos. Seu Silas era um evangelista nato. Ele era um cara que ele encostava na pessoa e começava a falar do amor de Deus. Se ele estivesse no ônibus, se ele estivesse na rua. Lá no bairro dele, ele foi um instrumento para a conversão de um monte de vizinhos. Teve que abrir uma congregação no Jardim Aeroporto como fruto da missão desse homem. Ele ganhou o vizinho de cima, o vizinho de baixo, ganhou o vizinho do fundo, ele foi ganhando as pessoas e começando a fazer culto. Ele é um dom, ele é um verdadeiro, já faleceu, um verdadeiro evangelista. Agora, por que as pessoas acham que nós, pastores, temos esse dom de evangelização? Nem sempre nós temos outros dons importantes, mas não esse. Alcir? Então, é interessante que, eu não lembro, né? Eu lembro do irmão Josué, do Benicásio. Ele era concunhado. Se eu me falo a memória, porque faz tempo que eu não vou na central, tem mais membro do que a central. Sim.
Então, olha que importante o fruto deste homem. Então a gente precisa disso. Olha, nós colocamos no nosso ministério. Tem gente que tem um ministério na área social. E um não é melhor que o outro. Foi o que eu disse ontem. A nossa irmãzinha zeladora não é menos do que o pastor. O tesoureiro não é mais que o membro lá do ministério da oração. O líder de célula não é mais importante do que... Não, nós somos iguais. Ministérios que podem ser ministérios ordenados, mas, gente, a igreja tem, às vezes, um ministro ordenado e uma pancada de não ordenados. E a gente tem a supremacia dos ordenados, dos consagrados e designados pelo bispo. Você sabe com quem você está falando? Aí a piadinha que eu mais gosto dessa daí é do aluno que estava colando na prova, o professor pegou, ele já estava no final, o professor pediu, me dá a prova, me dá a prova. O aluno chegou na frente do professor, aquelas classes imensas, o professor não conhecia os alunos, olhou bem no professor e falou assim, o senhor sabe com quem o senhor está falando? O professor falou, não. Ele, ainda bem, pegou a prova e pôs lá no meio. E foi embora. Gente, tem hora que a gente precisa... Você sabe com quem você está falando? Não sei. A gente não tem tanto poder assim, não. Voltados para a comunidade. Os não ordenados e os ordenados fazem ministérios voltados para a comunidade. Temos serviços que é internos, gente. Tem serviço que é serviço da igreja. O serviço do tesoureiro é serviço para a igreja. O serviço da secretária de atas é serviço para a igreja. Dá um trabalho lascado, perde sono, perde tudo isso. Tem que preparar as coisas. A gente prepara as nossas escolas dominicais, nossas ações, são coisas voltadas para dentro. Beleza. Agora nós precisamos de equilibrar isso com trabalhos também externos. Quanta coisa nós precisamos fazer no mundo. Deus nos chama para pastorear o mundo. Se a gente não tem essa leitura dos serviços internos e dos externos, nós ficamos uma igreja manca, uma igreja até alienada, uma igreja ensimesmada, quando a gente não consegue olhar para o próximo, para o irmão, para a irmã, para aqueles que de verdade precisam de nós, mas que não estão dentro da igreja. Cara, que nós somos tão arrogantes que aqueles que estão fora da igreja, a gente fala assim, já conhece a verdade, né? Desviou, vamos imaginar a palavra. Não, já sabe a verdade. A gente tem hora que falta de misericórdia. Olha, se tem um texto que eu gosto de pregar ele, né? Em alguns momentos, como desafio missionário, dependendo do lugar onde eu vou, é aquele texto que diz assim, olha, quando o teu irmão estiver fazendo alguma coisa errada, vai lá, conversa com ele. Não deu certo, chama alguém, vai conversar com ele. Não deu certo, vai lá e fala para a igreja. Não deu certo, o que diz o texto? Trata como um dos gentios. Trata como? Um gentil. E aí a gente trata isso de forma equivocada. Tipo assim, rua goi. É o inverso. Você fez todo o caminho e não deu certo, ele virou o maior alvo da tua missão. Ele é um gentil. Ele tem que se convertir. Ele precisa mais do teu cuidado do que os crentes que te bajulam. Isso daí muda o paradigma, não muda? Só que a gente lê lá, não, agora é um gentil. Gentil é o alvo da missão. E como a gente precisa de ter essa leitura importante. Bibliografia, vocês vão poder depois correr atrás. Vocês sabem que a expressão gentil, até hoje, né, em Israel, é muito forte, né? Eu tinha um professor, o professor Haroldo Barbosa, foi meu professor de hebraico lá no seminário regional, e ele viveu um tempo em Jerusalém. Ele disse que a expressão goi, que é o gentil, né? Aí se vocês lembrarem da aula de hebraico lá, ru é ele,
né? Então, quando eles usavam a expressão rua goi, rua goi, rua goi, ou seja, ele é gentil. É uma palavra de preconceito. E a gente trouxe muito mais essa palavra de preconceito para dentro do nosso mundo do que qualquer outra. Nós vamos mudar aqui agora. Começar o nosso terceiro, nós estamos avançando bonito, vocês são um povo. Para aqui, Nosso professor. tá 10, Ministério Pastoral, Paulo. O professor está abrindo atenção, uma coisa que aconteceu na primeira igreja que foi designado. O ruim não é as pessoas da igreja achar que nós somos sobre-humanos. O ruim é a gente acreditar que isso é verdade. A gente acreditar que a gente está acima do bem e do mal, que a gente é mais forte do que os outros. Não, a gente tem as mesmas fragilidades. Nós vamos avançar e agora, nessa terceira parte aí de caminhada que eu separei para vocês, eu convido vocês a gente refletir um pouquinho sobre a ideia de sociedade líquida do Bauman, que eu acho que ela nos ajuda muito. A ideia de que a sociedade que a gente vive é uma sociedade de consumo, isso gera um fenômeno de customização da religião. Eu gostei muito dessa palavra, customização da religião. Quando você é que personaliza o estilo de religião que você quer. E eu quero elencar aqui um pouquinho possíveis desafios que são enfrentados por nós, pastores e pastoras, ou clérigos, que estamos ligados a um ministério ordenado ou consagrado. Você foi consagrado e designado missionário, e aí acaba tendo um peso sobre nós. Mas vamos pensar, o Bauman, ele vai dizer, olha, a sociedade que a gente vive tem algumas características como fluidez, volatilidade, liquidez, incerteza, insegurança, é um tempo volúvel, as coisas têm prazo curto. Então hoje mudou muito, as amizades, hoje por causa do ambiente virtual, as amizades têm muito do seguinte, eu começo a amizade, se não der certo eu deleto, eu simplesmente bloqueio, né? Os relacionamentos, as coisas, a ideia de liquidez é a ideia de poder terminar com isso rápido. A ideia do líquido tem a ver com amoldar-se às formas mais variadas. Se antes a gente tinha uma modernidade mais fixa, ou seja, que tinha dificuldade de se mudar para as coisas, hoje a gente vive uma sociedade onde as coisas tomam moldes os mais rápidos possíveis. Por que uma igreja como a nossa, que é uma igreja histórica, tem dificuldade de romper com alguns aspectos culturais que uma igreja que está nascendo hoje não tem? Vamos por igrejas que nasceram nos últimos anos aí, que conseguem usar alguns símbolos como sal grosso, roupa branca, esses negócios tudo, sem preocupação nenhuma, porque eles nascem nessa vibe, né? Eles nascem nessa ideia de que é possível você usar a novidade, sem um compromisso maior com uma instituição fixa, determinada. Essas características que o Bauman apresenta também vêm ligadas com a ideia de consumismo, hedonismo, egoísmo, egocentrismo. E isso está presente nas nossas relações. Desde as relações mais simples dentro de casa, eu não sei se é mais simples ou mais complexa, mas as relações de dentro de casa, a gente vive muito isso. Uma relação do consumo do outro. Eu quero que o outro sempre faça algo por mim. Sabe, a ideia do hedonismo, da felicidade a todo custo. A gente vive uma sociedade que a gente quer a felicidade a todo custo. A gente tem dificuldade quando a coisa não projeta felicidade. Vide, você pode estar em qualquer lugar. Vou dar um exemplo. Nesse momento que eu estou dando aula, alguns de vocês estão bem sérios. Algumas horas vocês estão mais sorridentes. Se eu pegar o celular e falar assim, olha a selfie,
que vai acontecer com o nosso rosto? Todo mundo. Vai fazer? Vou fazer Deus. Ou seja, essa ideia de uma imagem de felicidade. A gente tira foto de um prato diferente, bonito, do churrasco, da viagem. Quer dizer, isso é forte. Não estou dizendo que você não pode fazer, não. Eu gosto de fazer essas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado para não introjetar e achar que a felicidade é que domina em todo momento. Então, nessa ideia de uma religião customizada, nós temos hoje pessoas que vão na igreja porque querem consumir um bem religioso. E existem pessoas que nem vão mais em nenhuma igreja. Elas criam um mix religioso, visitando igrejas diferentes, assistindo programas, seja na televisão, ouvindo no rádio ou assistindo transmissão ao vivo. Canais no YouTube também. Canais no YouTube, quer dizer, digital influencer, o que tem de digital influencer por aí, né, que tem seguidores, são grandes pastores e pastoras, mentores, mentoras. E o que a gente precisa de trabalhar nesse tempo, que é uma personalização, uma adaptação da religião àquilo que eu desejo, ou seja, esse hedonismo, o meu desejo, a minha felicidade, as coisas que eu quero a todo custo. Gente, isso daí sobra para quem lidera a comunidade. Porque na hora da avaliação, gente, pastor metodista se sente, pastora metodista se sente o cara e a mina num bom tempo da nomeação dele, quando ele é autoritário. Mas quando chega a hora da avaliação, fica um franguinho, não é? Fica um franguinho. Porque quando as pessoas querem fazer maldade na avaliação, faz. Né? Olha, o pastor pode ter, a pastora pode ter N defeitos. Se ele amar a igreja o amar, ele não precisa ser o melhor pregador, o pessoal vai falar que ele é bom pregador, que ela é bom pregador. Vai falar que ele é visitador, ele não visita muito, mas... Porque a subjetividade da avaliação, o querer, o sentimento, o carinho, o relacionamento, é muito mal. Agora, quando está de mal, sabe aquele negócio? Belém, Belém, nunca mais de bem, né? Tô de mal, come sal na panela de mingau, deixa um pouco na... Lembra? Quando era criança tinha esses negocinhos na escola, né? Aí ia fazer as pazes, aí fazia assim para fazer as pazes, né? Gente, quando tá de mal, na hora da avaliação, o pastor pode ser um pastor que prepara o seu sermão, a pastora prepara suas aulas, é visitador. Na hora da avaliação, não. A vingança. Tem muito disso. Então, esse movimento a gente precisa de entender. Porque o individual, o pessoal coloca assim acima do institucional. E aí eu também, como líder, tenho uma liderança customizada. Porque na minha visão, o azar é teu, na sua visão. Gente, eu sou pastor metodista, eu preciso de ter uma leitura institucional. Eu sou pastor nessa igreja hoje, mas amanhã vem o outro me substituir. Quando eu sou personalista, gente, olha que coisa. A gente sempre acha que quem vem substituir a gente vai estragar a igreja. Fui SD muitos anos e quantas vezes eu ouvia os pastores falando, não, mas seria importante se colocasse alguém do meu lado e eu então ia prepará-lo para dar sequência à vida. Sai pra lá, jacaré. Todos nós temos competência, se assim quisermos, para fazer a gestão e o pastoreio da igreja local, se formos institucionais. Agora, claro, se eu tenho uma relação com a minha comunidade, que é uma relação personalizada, e a pessoa olha para mim e fala assim, esse aqui é o meu líder. Esse aqui é o meu discipulador, a minha discipuladora.com.br. E aí a gente tem dificuldade. O pastor, eu entendo essa questão do personalismo, ele acho que é demoníaco para a vida da igreja. Eu acho que é um
Porém, a gente encontra por aí muitas vezes, e aí eu digo a questão até de perfis de pastoreio, né? E isso eu creio que acaba sendo, não estou falando da questão da capacitação, mas pelo contrário, eu digo assim, pelo perfil de pastoreio. E às vezes a gente vê algumas nomeações que você faz, meu, você conhece a igreja, e você conhece o jeito de trabalhar do pastor, e eu acho que isso seria, aí lógico que tem a ver com nomeação e tudo mais, mas eu acho que isso precisa ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes a igreja vem num trabalho, e aí vem um pastor com uma dinâmica de trabalho diferente, e aí acaba assim, a igreja acaba sofrendo. É o que a gente mais encontra, infelizmente, no nosso meio. Agora eu diria, a gente olha essa leitura da igreja que está com um pastor, eu diria assim, um bom pastor, e vem uma boa pastora, aí vem um outro pastor ou pastora que não tem, vamos dizer assim, esse carisma e acaba prejudicando. E tem gente também por questão, eu diria assim, de perfil mesmo. Ele vai. Mas também tem muita igreja que estava com esse pastor de um perfil down e recebe um pastor up. Entendeu? Mas a gente tem uma tendência por ciúme em falar mais da nossa igreja que nós estamos, e não importa se nós somos o pastor up ou o pastor down, nós nos achamos sempre o up. Nós sempre achamos os discípulos. Não, sim. Né? Ó, eu passei por uma experiência lá no Vila Mazei. Isso, o pastor já ficou 7, isso uns 15 anos atrás. A igreja na Vila Mazei vinha passando por um processo muito complexo. E aí veio de 3 pastores, no caso eram 3 pastoras mulheres, não tenho nada contra o ministério feminino, tá? Porém eram pastores mais tradicionais, e a gente, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui liderança na igreja, trabalhei muito com elas, porém a igreja não deslanchava, e a gente tinha muito jovem na igreja. E aí eu lembro, inclusive o bispo Pérez era SD na época, do Distrito Norte. Eu falei, bispo, a igreja precisa de um pastor que trabalhe com a juventude. Um pastor que fale a linguagem, mas lógico, a igreja é uma igreja que tem 80 e tantos anos, então tem muita gente idosa, né? Mas que consiga conversar mas assim, entendendo que assim, se a juventude tivesse engajada e tivesse fomentada, e aí foi quando o pastor Alexandre Silva foi para lá. Ele ficou 7 anos lá, e foi quando a igreja cresceu e decolou. O Alexandre está na Vila Conde? Está na Vila Conde. E aí ele entendeu, ele fez essa leitura, entendeu? Ele trabalhou com a juventude, né, despertou novas lideranças, e aí a igreja foi crescendo e caminhou, entendeu? Sem deixar de lado o pessoal mais experiente da igreja, entendeu? Então, e aí entra, por isso que eu falo, a gente ter esse tempo de ócio, de reflexão, é que nos ajuda, né, a pensar. Quando a gente tem uma leitura mais institucional, imagine, qual seria o papel do SD que assessora o bispo? Ajudar nessa questão, principalmente do perfil. Mas a gente tem horas que a gente tem dificuldade em fazer isso. Tem hora que a gente acaba mexendo os pauzinhos de uma forma tão subjetiva e com interesses escusos. E não estou dizendo que é maldade. Não. É coisa que tem introjetado na gente. Sabe? Ah, não, mas aquele lá é meu amigo. Queria trazer ele para o meu distrito. Mas nem sempre o perfil dele é o melhor perfil para aquela comunidade X. Mas ele é meu amigo. Não vai sofrer. Então, quer dizer, tem outros interesses ligados que nem sempre é um interesse importante institucional. Não é um interesse visando uma questão doutrinal. Por exemplo, se você tem um pastor que não está num encaminhamento legal, doutrinariamente, e você simplesmente tira ele de uma igreja para passar para outra sem tratar dele, ele vai para a igreja nova e leva ela.